veio com uma mensagem claríssima, cristalina e forte para nós nessa manhã. Dá-nos a graça de entender teu maravilhoso amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem um conceito hoje muito popularizado, é o conceito de que Deus é amor. É interessante, né? Até quem não é crente afirma esse tipo de coisa. Se tem algum conceito que as pessoas têm, é de que Deus é amor. Mas uma outra premissa igualmente aceita pelo mundo, e é dessas de cartão de Hallmark, eu não sei se vocês já viram, quando você vai comprar cartão de aniversário para alguém, e aí você vai buscar algum que tem uma frase legal para você dar para o seu aniversariante ou para a pessoa que você ama. É um cartão que diz assim: todo amor verdadeiro nunca fica apenas no campo das palavras, ele precisa ser testado e aprovado. Amor de verdade é assim. E gente, essa premissa está no relacionamento de todo mundo. É quando ela vira pro namorado ou pro marido e fala assim: você realmente me ama? Então prove. Quais são as provas de amor que as pessoas fazem umas pelas outras aí? Tem muita, né, gente? A internet me ajudou um pouco. Fazer capinha de celular personalizada com a foto dela. Essa é a dona do meu coração, está no meu celular. Ou então, alugar um outdoor na área central da cidade, né? Alguém já fez esse mico, gente? Fulana, eu te amo. Não, ninguém nunca fez. Volta para mim. Eu não aguento mais viver sem você. Ou então, meus irmãos, daquela maneira mais corriqueira, não é verdade? No dia a dia, quando ele decide mostrar que a ama verdadeiramente por atos de esforço, atos de sacrifício que vão além do normal, sabe? Quando ele se esforça para ajudá-la a resolver um problema assim insuperável, quando aquele carro problemático dela ninguém conserta, aí ele vai lá, pega o carro e fala assim: eu vou resolver, e leva num mecânico de confiança. Ou quando ele vai lá na faculdade dela e ajuda ela a resolver um problema lá na secretaria de matrícula. Ou quando ela está tendo alguma dificuldade com a família dela e ele decide intervir como uma espécie de mediador para apaziguar e trazer reconciliação. É aquele tipo de coisa significativa que faz ela olhar para ele e falar assim: ele não está de brincadeira não, esse homem está levando a sério, ele realmente me ama, ele me faz se sentir segura, amparada, ele cuida de mim. Nunca sentiu assim, não, mulher? Se ele não me pedir em casamento até semana que vem, eu vou resolver esse negócio. Meus irmãos, muitas pessoas dizem que Deus é amor, mas elas desconhecem e até duvidam a realidade desse amor, da concretude, da dimensão, o quão profundo e quão certeiro é esse amor de Deus. E o texto de hoje vai deixar claro que as pessoas pensam assim, porque elas desconhecem as provas cabais do amor de Deus que Ele relata abundantemente nas Escrituras ao longo de tantos séculos, provando que o amor dele por nós é confiável, é um amor estável, é um amor que nos dá a paz e a segurança que a nossa alma tanto anseia desesperadamente. Sabe quando a minha e a sua alma anseia estabilidade? Esse é o amor infindável do nosso Deus. Meus irmãos, nesse texto nós temos 3 motivos de ações de graça que provam esse amor de Deus por nós. Primeiro, é um amor que nos liberta das trevas. Segundo, é um amor que nos deu um novo lar. Terceiro, é um amor que provê tudo o que carecemos. Vamos ver o tamanho desse amor? Primeiro, um amor que nos liberta das trevas. Na semana passada, eu e você vimos o jogral, lembra? O início do jogral, que nos lembra, nesse Salmo 136, repetidas vezes, que nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus, porque a sua misericórdia, o quê? Dura para sempre. Sua misericórdia, lembra que a gente explicou que essa palavra misericórdia é o amor de Deus longânimo. O amor pactual de Deus pelo povo que Ele escolheu, um amor clemente, compassivo, um amor que está associado ao próprio nome de Deus, que não somente nos abençoa, mas abençoa gerações e gerações após nós, após cada um de nós, porque aqueles que Ele ama e aqueles que buscam obedecer a sua lei são amados do Senhor. O próprio caráter de Deus é assim, a gente viu na semana passada, o Deus dos deuses, lembra? O Senhor dos senhores, Ele é bondoso,
para conosco. E a belíssima criação ao nosso redor confirma a bondade do Criador. Lembra? Ele nos presenteou com um belo céu, nos presenteou com águas deliciosas, com o sol, com as estrelas, tudo de bom e tudo do melhor. É o que a gente viu até no versículo 9 da semana passada. Mas agora, meus irmãos, a partir do versículo 10, Deus vai começar agora a lembrar o salmista do amor pactual dele por meio do que ele fez a Israel no passado. E veja, a partir do versículo 10 até o versículo 16, ele vai recontar uma história muito conhecida: a libertação do povo do Egito. Sabe, meus irmãos, eu preparando o sermão essa semana, e a tendência é a gente cair naquela armadilha. Você lê a história e você fala assim: eu já conheço essa história, não tem nada que vá me surpreender. Mas, meus irmãos, ele decide enfatizar coisas que são para marcar e impactar você e a mim. Primeira coisa que ele nos lembra no versículo 10 é que esse Deus feriu o Egito nos seus primogênitos. Lembra, como é que Deus decidiu libertar os israelitas do Egito? Através de 10 o quê? 10 pragas, certo? Lembram, crianças? 10 pragas. E qual foi a praga dos primogênitos? Qual delas? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona? 10ª. A 10ª e mais marcante de todas as pragas, não é verdade? Aquela em que Deus decidiu tocar na vida dos primogênitos. Sabe, meus irmãos, eu gastei um tempo essa semana tentando pensar como seria se eu tivesse sido atingido por essa praga. Eu tenho uma primogênita. Imagino que não foi qualquer praga, sabe, meus irmãos? Tudo bem, pode botar gafanhoto na minha comida, pode manchar o rio de sangue, mas não toca na minha família. Pai pensa assim, mãe pensa assim. E você imagina o que isso representou para os egípcios. Naquele momento em que os filhos mais velhos foram tocados pelo anjo da morte, que desceu, e todas as casas que não estavam protegidas, com seus umbrais tingidos de sangue, foram casas tocadas pelo anjo da morte. Você consegue imaginar o choro naquela madrugada? O lamento? A gritaria por todo o Egito? Deus estava fazendo algo. Ali ficaria claro para o faraó e para todos os egípcios e para todos aqueles que se achavam deuses sobre a criação, de que existe um acima de todos e que protege o seu povo. Porque, meus irmãos, eu lendo essa história de novo essa semana, eu lembrei, bom, provavelmente a minha filha não teria ido nessa. Se eu fosse o crente no passado que eu sou hoje, eu acho que eu morria de medo e pintava de sangue o umbral da minha porta. Minha filha não, Senhor. Minha filha não. Eu creio no Senhor. Eu temo o Senhor. Eu tenho medo do Senhor. Meus irmãos, você imagina que essas pragas visavam também instaurar no coração de cada israelita o tamanho e o poder e a glória desse Deus. Esse Deus que decidiu não matar a Israel, mas fazer o quê? Libertar, salvar. Meus irmãos, versículo 11, esse que tirou Israel do meio dos egípcios, está vendo aí no versículo 11? No versículo 12, com mão poderosa e braço estendido. Meus irmãos, aquele Deus que no versículo 13 fez algo impensável na cabeça de qualquer israelita. Você imagina você na frente do Mar Vermelho, correndo dos egípcios, você consegue ouvir o barulho dos cavalos e do faraó gritando lá atrás, aquele exército irado, arrependido de ter liberado os israelitas. E agora, José? Deus vira para Moisés, estende esse cajado na direção do mar, e veja o que eu vou fazer. E o mar se abre, meus irmãos. O mar se abre. Aquele povo passa por entre o mar, é o versículo 14, imagina toda uma multidão de escravos atravessando. Eu fico tentando imaginar, né? Quando o faraó chega por cima da colina e vê o mar aberto, e o povo passando no meio do mar. Na cabeça faraósca dele, e egípcio, ele pensou assim, não dá tempo de pensar não, tem que pegar esse povo. E ele entra com tudo. Lá em Êxodo 15, eles cantam esse cântico, que Faraó tentou, foi atrás, ele se enfureceu, sim, assim, foi atrás do povo. E ele entra na água com tudo, com seus cavalos, com seus cavaleiros, mas Deus, fecha o mar em cima deles, depois que todo Israel passou.
não somente os livrou dos egípcios, mas versículo 16, os conduziu pelo deserto, fazendo aquilo que ele diz lá no versículo 4, com grandes maravilhas, com sinais e prodígios todos os dias, com comida miraculosa, com café da manhã miraculoso, com GPS miraculoso. Você lembra qual que era o GPS? Qual que era? De dia, uma coluna de fumaça, de noite, uma coluna de fogo, e não se apagam, continuam guiando o povo. Meus irmãos, Deus fez o impossível e o impossível para libertar esses escravos. Meus irmãos, Deus estava confirmando promessas feitas a Abraão, quando ele disse lá atrás, a sua posteridade será peregrina em terra alheia, os israelitas serão reduzidos à escravidão, serão afligidos por 400 anos, mas eu também julgarei a gente a quem eles têm de se sujeitar, e eles sairão de lá com grandes riquezas. Meus irmãos, só pela fé eu e você podemos entender o significado disso, né? Não é só de Faraó, não é só dos egípcios, é a minha, a sua história, meus irmãos. É a história do Moisés das nossas vidas, Cristo Jesus, que entrou na nossa história e nos libertou do jugo de Faraó, da escravidão do pecado. E nós estamos livres hoje, tendo atravessado o Mar Vermelho, tendo sido conduzidos por Deus cada dia nesse deserto de Brasília, não é verdade? É ou não é verdade? Você entende isso, meu irmão? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre esse negócio de imagens de Jesus, e aí eu, por acaso, li um artigo do Ted Cluck, que ele fala sobre uma conversa memorável entre um pastor e um membro da igreja, e o membro estava meio chateado, porque o pastor tinha falado no sermão que não era para pintar imagens de Jesus. Ele falou, por quê, pastor? Eu não entendi. E aí ele foi explicar para o irmão, ele falou, bem, em primeiro lugar, porque no segundo mandamento Deus mandou não fazer imagem, só por isso já seria suficiente. Mas segundo lugar, olha só o que ele falou, porque o poder libertador de Deus e o poder invisível da fé jamais poderão ser capturados pela tinta do pincel. E o membro perguntou, como assim? O pastor explicou, um artista pode tentar pintar as mãos e os pés físicos do nosso Senhor, mas não pode pintar o poder de cura dessas mãos e a caminhada piedosa dos seus pés. Ele pode tentar pintar o sofrimento exterior, mas jamais a disposição interior. O madeiro maldito, mas não a maldição da lei. O suportar a cruz, mas não o suportar os pecados de todo o seu povo. A taça de vinagre, mas não a taça da ira de Deus. O escárnio dos seus inimigos, mas não o abandono do Pai. Onde está o artista que pode pintar uma das mãos de Cristo pregada na cruz, ao mesmo tempo que a outra reivindica uma herança aos crentes? Ou quem jamais conseguiria pintar nosso Senhor ferindo a cabeça da serpente, vencendo o pecado, a morte e a sepultura? O artista só pode retratar sangue e água fluindo do lado de Cristo, mas não pode pintar o que o olho da fé vê naquele sangue: salvação e perdão. Matou o argumento para mim. Fé não depende do que você vê. Eu não estava lá para ver o mar se abrindo, eu não estava lá para ver Faraó morrendo afogado, mas eu creio que essas histórias são verdadeiras, porque o meu Deus me garante que essas histórias são a minha história de libertação. E é por isso que eu canto com vocês sobre essa libertação, e nós cantamos com todo o povo de Deus, em todos os lugares onde se invoca o nome do Deus vivo. Cantamos com todos os verdadeiros israelitas, meus irmãos. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do rei Faraó. E você lembra o resto da musiquinha, você lembra? Vocês lembram, não lembram? Aí tem uma hora que fala, livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Já cantou isso? É a nossa libertação. E depois lá no final, a parte que eu mais gosto dessa música é o final. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. O culto dos libertos, meus irmãos. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia. É isso, meus irmãos. Essa é a sua alegria? Te pergunto, é ou não é, meu irmão? Amém? Esse é o amor, a misericórdia de Deus que dura para sempre. Em segundo lugar, meus irmãos, não é somente um amor libertador, mas é um amor que nos deu um novo lar.
Veja agora o versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Eu vou ler só a primeira linha de cada um deles. Aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo. Ele continua recontando dessa caminhada de Israel no deserto, mas ele chega agora num momento muito interessante, e um momento que a gente não lembra muito, quando a gente reconta a história do deserto. Quando, de repente, Moisés estava se aproximando da terra dos amorreus, depois já ali de uma boa caminhada no deserto, e aí ele manda então um grupo de emissários ao rei dos amorreus, a Seom, com um pedido bem amistoso. Isso está lá, eu vou resumir para a gente, está lá em Números capítulo 21 e Deuteronômio capítulo 2. Tá? E ele fala o quê? Olha, deixe-nos atravessar pelo seu território, nós não queremos briga, nós não vamos entrar nas plantações, nem nas vinhas, nós não vamos beber a água dos seus poços, não sairemos da estrada principal, a estrada do rei, e vamos atravessar pelo seu território. Em tese, tudo muito bom, né, gente? Diplomacia, tranquilo, mas o rei não gostou da ideia. Seom, rei dos amorreus, reuniu seu exército, marchou até o deserto para atacar aqueles nômades do deserto. Mas o Senhor havia dito a Moisés, está lá em Deuteronômio 2, 26, não se preocupe, Seom e a sua terra logo serão de vocês, vão em frente, já podem se considerar donos da terra. Deus já estava começando a dar a terra prometida naquela vitória que aconteceria. E eles venceram. O confronto aconteceu lá em Jaza, Israel reagiu, eles derrotaram Seom, e foi uma daquelas lavadas, tipo 5-0 assim no Flamengo, sabe? Não sobrou nada, meus irmãos, não sobrou sobreviventes, o povo reuniu o gado, reuniu os despojos e ficaram com tudo. Em seguida, quando eles rumaram para o norte, pela estrada de Bazã, eis que havia um outro rei, o rei Og, que marchou de novo com todo o seu exército contra Israel, se posicionou em Edrei, mas o Deus eterno disse a Moisés, não tenha medo, pois eu vou dar a você de presente, vai ser a mesma coisa, pode enfrentá-lo do mesmo jeito que você enfrentou a Seom, rei dos amorreus, a vitória é certa, e aconteceu exatamente assim. E meus irmãos, a quantidade de cidades e de terra que Israel conquistou, foi algo maravilhoso. Meus irmãos, você pode achar isso tudo muito normal, afinal de contas você já conhece as histórias. Mas nós não estamos falando aqui de uma nação de guerreiros, meus irmãos. Israel não era um grande exército naturalmente poderoso, não, era uma nação de agricultores, de gente que mexia com a terra, eram os pequeninos israelitas, time de 3ª divisão da várzea, que não assustava ninguém, mas aparentemente o técnico deles era Jesus. O Senhor dos exércitos celestiais. Meus irmãos, tem coisas na Bíblia que chocam a gente, né? Quando Eliseu e o moço lá estão cercados e vendo os exércitos chegando, e o moço está desesperado e fala, profeta, a gente vai morrer aqui agora, eles são muito maiores do que a gente. E Eliseu vira para ele e fala assim, calma aí. Ele ora e fala, Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver. E quando os olhos espirituais dele são abertos, ele olha as colinas, haviam anjos de fogo e cavalos de fogo e carruagens de fogo. E naquele dia ele vê, é isso mesmo, e ele vê que aqueles que estavam do nosso lado eram muito maiores do que os que estavam do lado de lá. Meus irmãos, lembre-se, não é só porque eles eram agricultores que o presente era bom demais para ser verdade, não. Israel não mereceu nada disso, eles falharam muito no deserto, 40 anos de besteira, meus irmãos, 40 anos de tentarem a Deus, de idolatrarem outros deuses, de se rebelarem contra Moisés, de duvidarem da promessa de uma terra prometida. A incredulidade era tão grande, a ponto do autor de Hebreus, lá no capítulo 3, ter dito que Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. Deus havia dito que muitos israelitas não entrariam na Canaã. Mas, meus irmãos, o próprio autor de Hebreus vai explicar lá, que se Canaã fosse apenas uma terra terrena,
Ele diz lá, Hebreus 4:8, se Josué já houvesse lhes dado o descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Hebreus 4:9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Referindo a Cristo, nosso Josué, nosso Moisés, que conquistou a terra celestial de Canaã por nós. Meus irmãos, esse texto de Og, Bazã, de Seom, é um texto que nos lembra que Deus nos livrou dos nossos adversários e nos deu a terra deles, a nós que não merecíamos nada. Fez isso no passado. Mas o Deus que dá a morada celestial a um povinho que não merece, um descanso àqueles que não fizeram nada para merecer esse descanso. Meus irmãos, vocês imaginam o que significa não só ter os seus pecados perdoados, mas estar na presença de Deus eternamente? Eu estava tentando pensar ontem à noite numa ilustração para vocês e eu inventei uma. Imagine a melhor casa da sua vizinhança, tá? Aquela mansão bem bonita e chamativa. Aquela que tem piscina olímpica com trampolim. Aquela que tem 2 quadras de tênis e uma quadra para você jogar basquete. Aquela casa que tem 20 quartos, tem quarto até para o cachorro. Aquela que tem um quarto com uma cama super king size, com banheira, jacuzzi dentro do quarto. Aquela que na cozinha, meus irmãos, tem as guloseimas mais gostosas que você gostaria de comer. Mas você descobre que o dono daquela casa é o criminoso mais famoso da região. E todo mundo tem medo dele. Quando ele passa de carro na rua, todo mundo fica assustado. Até que um belo dia, o delegado de polícia vira para você e diz, enfim, conseguimos colocar aquele mafioso atrás das grades. E eu tenho uma boa notícia para você, aquela casa agora é sua. Você fala, minha? Mas o que eu fiz para merecer essa casa? E o delegado fala, nada. Eu estou te dando porque eu te amo. Aí você abraça ele e você fala, você é o melhor delegado de polícia de todos os tempos. Pode parecer uma ilustração besta, mas Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 2, ele disse, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte, que vos cabe como herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A casa é nossa, meus irmãos, porque Ele nos transportou pelo Filho do seu amor. Deus vem cumprindo fielmente as suas promessas. Meus irmãos, a misericórdia dura para sempre. Você está aí tentando o projeto da casa nova, o plano da casa financiada, minha casa, minha vida, e Deus fala, você jamais vai conseguir pelos seus esforços a casa que só eu posso lhe oferecer. Não é pecado, meu irmão, nós queremos buscar bens materiais nesse mundo. O problema é quando o nosso coração está preso nesse mundo. Quando nós nos esquecemos dessa perspectiva eterna, que nos lembra que ainda que tenhamos aflições no tempo presente, o Senhor Deus tem separado para nós algo impensável. Ele tem cuidado de nós. Um amor que dá um novo lar, um amor que nos liberta do pecado, mas em último lugar, meus irmãos, um amor que provê tudo o que nós carecemos. É assim que ele termina. Veja os versículos 23 a 26. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, ele diz aqui no versículo 23, Deus se lembrou de nós em nosso abatimento. Veja, você poderia pensar que ele ainda está pensando lá no deserto, né? Mas os comentaristas, eles acham que aqui no hebraico tem uma mudança de tom, como se ele estivesse falando de um outro momento, um outro abatimento, um outro Egito, um outro êxodo. Você lembra? Da Babilônia. Não foi só Faraó, né, meus irmãos? Foi Nabucodonosor também, né? E esse era ruim. Esse gostava de leão.
gostava de humilhar os filhos de Deus, fazendo-os ajoelhar perante uma estátua que ele mesmo erigiu. Esse é um que fez o povo de Israel sentir que a sua própria identidade estava saindo por entre os dedos. Uma nação que fez de tudo para que Israel se esquecesse de quem era. E os textos exílicos, meus irmãos, você pode depois estudar na literatura profética, os profetas menores e maiores. É interessante como o texto exílico, ele quase emana uma certa depressão no coração do povo. Um povo que não via esperança, um povo que estava incrédulo, um povo que perdeu tudo o que havia conquistado, um povo que não tinha mais um lugar de adoração, que não tinha mais a casa que Salomão erigiu. Um povo que sentia que Deus não estava mais no meio deles. A ponto, é interessante, alguns textos vão nos mostrar, que algumas crianças que nasceram nesse período exílico sequer se lembravam de que Israel adorava o Deus Yahvé. Estavam acostumados apenas com os deuses babilônicos ou os deuses persas. Mas Deus se lembrou de nós em nosso abatimento. Meus irmãos, eu estava empolgado aí, porque o pessoal está com uma turma de teologia das parábolas, na escola dominical. E aí eu conversando com o Cláudio outro dia, e o Cláudio falando de algumas coisas legais, eu fiquei empolgado, eu falei, vou ler as parábolas tudo de novo. Então estou lendo as parábolas. E passei recentemente pelo capítulo 15 de Lucas. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo. Não é só o pecador que se alegra por ser achado, mas o Deus que se alegra em salvar pecadores. O Deus que se lembra de nós em nosso abatimento, mesmo quando é a gente que corre de Deus. O Deus que nos acha, meus irmãos. O Deus que nos liberta de novo dos nossos adversários, versículo 24. Versículo 25, Deus que dá alimento a toda a carne. Meus irmãos, quando a gente dá abatido, Deus vem e nos dá uma comidinha, não é? Eu não acho que é tão à toa na vida que eu e você supramos as nossas mágoas no coração comendo. É sério, estou falando sério, tá? É curioso, eu vejo esse texto aqui, parece que o alimento traz consigo alguma espécie de esperança redentiva. Quando Deus nos dá continuamente o alimento todo dia, quando Ele coloca o pão de cada dia sobre a sua mesa, quando Ele alimenta não somente a sua família, mas o texto diz, a toda a carne, porque todo mundo come todos os dias. Claro que o pecado quebra essa dinâmica, mas a norma do mundo é que todo mundo coma todos os dias, é assim que você segue em frente. Quem faz isso por você? Deus. Deus dá o alimento todo dia, Ele supre as coisas grandes e as coisas mais ordinárias. Eu sei, meus irmãos, que o arroz está caro. Eu sei que a inflação às vezes faz a gente duvidar se a gente vai conseguir comer aquilo que a gente gostaria de comer. Mas inflação vai, inflação vem, governo vai, governo vem. Visões econômicas vão, visões econômicas vêm, mas Deus não muda. É o que Cristo nos ensinou na oração dominical, quando Ele fala assim, ore para que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. E agradeça por isso, não é o que a gente faz com as crianças? A gente não ensina as crianças a agradecerem pelo pãozinho, pelo alimento de todos os dias. Meus irmãos, Deus alimenta toda a carne, mas Ele não o faz só materialmente. O principal alimento que nos sustenta todos os dias é a própria palavra de Deus. Essa jamais falha. Meus irmãos, Pedro escreve a sua primeira epístola para uma igreja sofrida, uma igreja que estava sofrendo a ponto de ver seus suprimentos alimentícios sendo cortados pelo Império Romano. Mas Pedro escreve a essa igreja em nome de Deus e os lembra que a palavra os manterá de pé. Ele fala, 1 Pedro 1, 24, toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aí você pensa assim, ué pastor, por que ele está falando de comida aí? Porque por causa que ele fala 2 versículos na frente, no capítulo 2. Portanto, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para
salvação. Leitinho espiritual, a palavra de Deus, que nos sustenta, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra é tão maravilhosa, porque ela nos lembra que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu e você estamos experimentando nessa manhã a bondade de Deus. Você percebe o que está acontecendo nesse momento aqui agora? Você percebe o que está acontecendo? Talvez você não esteja percebendo, mas é algo semelhante com o que a Débora fazia com a Melissa, lá nos 6, 7 meses dela, quando a Melissa começou a se alimentar. Abre a boquinha. Aí ela vinha com o aviãozinho. A Melissa, ao longo dos anos, aumentou a criatividade. Ela não se satisfaz mais com avião. Ela pede trem-bala. Ela pede tudo. Uber. Haja criatividade, meus irmãos. Estamos inventando transporte que nem existe ainda. Eu e você nos sentamos aqui hoje. O Santo Espírito de Deus, desde o início do culto, vira para você e para mim e fala: abre a boquinha. Abre a boquinha. E Ele vem com a colherzinha espiritual e Ele soca na sua goela aquilo que você às vezes não quer comer, mas você precisa comer. A palavra que nos sustenta. Meus irmãos, a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele nos liberta das trevas, Ele te deu um novo lar e Ele provê tudo o que você carece. Eu te pergunto, você precisa de mais alguma prova de amor? Tem alguma prova de amor ainda que você precisa? Você olha para esse noivo e fala assim: ele realmente me ama. Eu me sinto cuidado, eu me sinto amparado, eu me sinto seguro. E ainda bem que Ele já me pediu em casamento. Ainda bem que eu estou eternamente aliançado com o noivo da minha alma. Meus irmãos, que essa palavra e que esse salmo encoraje você antes, hoje, amanhã, todos os dias, que eu e você possamos ser fortalecidos nesse imutável, infindável, pactual, clemente, compassivo, longânimo amor de Deus, uma misericórdia que dura para sempre. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, como é bom ser alcançado